Então, continuando. Aqui eu tenho um gráfico que mostra que como se comporta a corrente ID, a corrente que passa no dreno source, em relação ao valor de VDS, é o valor de tensão que eu aplico entre o dreno e o source, tá ok? Bem, para cada valor de VGS que eu aplico, eu terei uma corrente máxima. Notem que, para um valor de tensão VGS muito próximo do valor de tensão do limiar, que é aquele valor de VT, a corrente é muito pequena, tá ok? Se o meu VGS for igual imediatamente abaixo do VT, eu não tenho condução. Imediatamente acima eu começo a ter uma corrente, tá ok? E quanto é o maior o valor de VGS que eu aplico, maior vai ser a corrente alcançada no meu circuito, tá ok? Por este componente. Então nós temos aqui que com o aumento do valor de VDS, eu vou aumentando o valor de VDS, ele passa pela região linear e chega em um momento que ele atinge aquele ponto de constrição. O que significa este ponto de constrição para a gente? Nós iremos considerar que a corrente não mais aumentará de forma significativa. Ok? Então ele vai atingindo um ponto em que esta corrente nós estamos considerando que ela vai permanecer constante. Então quem determina a corrente máxima é o valor de VGS, né? Que vai determinar a corrente máxima. Agora, o valor de VDS influencia na corrente na região linear, tá ok? Por isso nós temos essas correntes aqui, Então nós temos aqui, VGS é o valor de VT, né? Valor de VT mais 1, valor de VT mais 2, valor de VT mais 3, mais 4, mais 5 e por aí vai, tá ok? E assim ele vai se comportando. Só lembrando para vocês que, lógico, né? Existe um valor limite que eu vou aplicar em VGS, porque dependendo do valor de corrente que vai passar pelo meu componente, pode danificar, tá ok? Nós iremos conferir isso geralmente lá no datasheet que descreve as condições, né, de condução deste componente, as características que este componente que nós estamos trabalhando vai ter, ok? Então este é o primeiro gráfico que descreve o VDS em relação ao ID. Lembrando para vocês que estes gráficos, né, possuem o VGS constante. Nesta linha aqui o meu VGS é constante, nessa linha o VGS é constante, nessa linha o VGS é constante. Quem varia é o meu VDS. Só lembrando para vocês, né, que nós estamos considerando que quando nós atingimos a saturação, nós estamos considerando que o aumento de corrente praticamente vai ser nulo, né? O aumento de corrente é pouco significativo. Lógico que existe esse aumento de corrente, dependendo da qualidade do componente que vocês estiverem trabalhando, né? Este aumento de corrente ali vai estar mais visível ou menos visível, tá? E este aumento de corrente, né, que dá por uma inclinação dessa reta aqui, tem um fator de incremento. E este fator de incremento é o que nós vimos, que é parecido com o que tinha lá no JFET, que é este incremento aqui, de 1 mais lambda VDS. Se eu considerar que o lambda é igual a zero, eu estou desconsiderando esta parte da equação, e aí nós simplificamos em que ID é igual a K multiplicado por VGS menos VT ao quadrado. Lembrando que este incremento aqui é na região de saturação. E novamente, quem é o lambda? O lambda está relacionado com a tensão de Early. A tensão de Early seria a raiz desta equação aqui, desta reta que descreve o incremento de corrente após o ponto de saturação, em que, né, a tensão de Early é igual a 1 sobre lambda, tá ok? Esta é a relação. É o coeficiente dessa reta aqui, tá, pessoal? O coeficiente da reta que é a tangente que nós temos em relação à reta. Na nossa simplificação, vamos considerar que o lambda é igual a zero, vai simplificar a nossa equação, ok? Bem, e a condução agora, quando eu tenho o VDS constante, a tensão entre dreno e source é constante, e eu agora vou variando o valor de VGS. Olha que interessante. Neste caso aqui, o VT é igual a 3. Significa o quê? Para um valor de VGS menor que 3, eu não tenho condução. Minha corrente é igual a zero. A partir de 3 volts no valor de VGS, aí sim eu tenho aqui uma condução, ok? Então a condução é a partir do valor de VT
que eu aplico em VGS, né? Que é a tensão entre gate e source. E aí nós iremos estudar então a polarização do nosso componente. A polarização é o ponto de operação. Polarização é o valor de tensão, uma tensão fixa, um valor de tensão fixa que eu vou aplicar no meu componente, e a partir dali eu vou fazer a análise do ponto de operação, tá ok? Irei conferir o ponto de operação da corrente, os valores de tensões, né? Em cima dos resistores, em cima do próprio componente MOSFET, vou fazer a análise de potência, e aí a gente pode fazer uma análise se o nosso circuito ele está bem dimensionado ou não, e determinar as características, inclusive a região de operação do nosso componente. Ok? Bem, das equações que nós iremos trabalhar, só para enfatizar para vocês. Se nós estivermos trabalhando na região de saturação, equação aqui ID igual a K vezes VGS menos VT ao quadrado. O ID que nós teremos ali é o próprio ID máximo, é o ID de saturação, que nós estamos considerando aqui que ele não varia, que é um valor máximo. Ele só vai variar se eu for lá e fizer uma mudança no valor de VGS, tá ok? Considerando que o VGS é constante, o ID de condução é o valor do ID de saturação. E a corrente no gate é igual a zero. Por que a corrente no gate é igual a zero? Porque nós temos uma alta impedância de entrada no gate. Esta alta impedância se dá pelo óxido de semicondutor, né, do metal semicondutor que eu coloquei naquela região, né? Ou na verdade não do metal, do semimetal, né? Que é um óxido de silício que eu coloquei, que está formando aquela camada isolante, ok? Por isso que nós estamos considerando que a corrente no gate é igual a zero. Lógico que para ele conduzir, VGS tem que ser maior que VT. Para ele estar ou na região de saturação ou na região de triô, da região linear, o VGS tem que ser maior do que VT, porque senão ele não vai estar conduzindo. Então, pessoal, para ele estar conduzindo o VGS maior que VT, e para estar na região de saturação, o VDS tem que ser maior que VGS menos VT, ok? Se o VDS for igual a VGS menos VT, significa que ele está naquele ponto de construção, que é aquele ponto que separa ali a região linear da região de saturação, ok?